Irmãos, pense numa mensagem conhecida. Hebreus capítulo 10. Vou nem pegar o 10, pega logo o 11. Eu ia pegar os últimos dois versículos do 10, mas vou direto para o 11. O 11. Podemos? Vou lá, hein? Vamos falar sobre, como diz aqui o título na minha Bíblia, a natureza da fé. A natureza e para que serve? Qual a utilidade da fé na nossa vida? Vamos lá. Versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Dá uma pausa aqui. Como diz algumas traduções, a fé é um firme fundamento. E eu prefiro nessa tradução. A fé é um firme fundamento. A fé, ela é um dom. Um dom é aquilo que a gente recebe de Deus. E, de acordo com a Bíblia Sagrada, Romanos capítulo... Deixa eu ver aqui... Volta comigo aqui em Romanos, deixa eu ver qual é o capítulo 13, capítulo 14. É o capítulo 12, tá? Vamos lá? Capítulo 12. Deixa eu pegar a partir de qual versículo aqui, Jesus? Deixa eu pegar o 3. Romanos 12, tá? Romanos 12, o 3. Diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Uma pausa. Aqui está dizendo que Deus ele deu uma medida de fé para cada um. Deus deu esse dom, então é um dom, nós recebemos de Deus a fé. Agora, eu não vou lá não, mas vou lembrar para vocês uma história que a gente já estudou muito aqui, do pai do menino, que com os olhos cheios de lágrimas, ele diz assim: me ajuda na minha pouca fé, com os olhos cheios de lágrimas. E a gente entende uma coisa, quanto menos fé você tem, mais você sofre. E a falta da fé leva você a grande e longo sofrimento. Entenda, a intenso e longo sofrimento. Se a pessoa ela tem falta de fé, porque ela não alimenta a fé dela. Porque a fé ela é a ausência de dúvida. Agora, se a pessoa ela tem pouca fé, ela está sujeita. É provável que ela venha a ter sofrimentos intensos e prolongados. Quanto mais você sofre, mais você precisa de fé. Porque a fé, ela é principalmente, irmãos, para perdas do que para ganhos. É principalmente para o sofrimento do que para os momentos bons. A fé, ela é o firme fundamento, ou seja, a base, o sustento. A base, o sustento. Quem está nessa tradução? A fé é o firme fundamento. Algumas pessoas assim, mas é isso mesmo, é o firme fundamento. Fundamento é a base, é o alicerce, é o sustento, é a habitação. Isso é a tradução do dicionário bíblico, tá? Tradução do dicionário bíblico. Sustento, base, habitação, olha só, habitação. E ela principalmente para perdas
para momentos difíceis, para o sofrimento. É ela que vai dar a você sustento. O apóstolo Paulo, o escritor de Hebreus, ele repete o que o profeta Abacuque fala, quando ele diz assim: o justo viverá da fé. Abacuque capítulo 3. Só que o profeta Abacuque, ele traz essa declaração e traz também o que é a fé. Porque ao mesmo tempo que ele fala que o povo está sendo subjugado, está sendo maltratado, que a injustiça se instalou, que a corrupção está tomando conta, mas logo depois ele mostra o que é a fé, quando ele diz assim: mas ainda que a figueira não floresça, ou seja, a fé, ela é um sustento, ela é assim, uma entrega, uma rendição sem comprovação, aonde a pessoa não precisa que seja comprovado, que seja mostrado, não precisa nada, mas ela é uma rendição, ela é uma entrega. Essa palavra, ela vem do latim e o significado dela é fidelidade. Ela é traduzida como aquele que é digno de confiança. A tradução dela é aquele que é digno de confiança. E isso se aplica para nós, porque a gente acredita que se aplica mais para Deus. Ele é digno de confiança, Ele é fiel, e a gente sempre repete isso, né? Deus é fiel, e nós? E nós? Então, Ele é fiel, tanto que no Salmos capítulo 96, versículo 13, diz assim: que o Senhor vem julgar a terra consoante a sua fidelidade. Ele é fiel. Porque Ele é fiel, Ele é digno de confiança, Ele é digno de acreditarmos nele. E o homem? Porque já que o significado, a tradução dela é aquele que é digno de confiança, aquele que é fiel, e nós? Ele sim, Ele é. Por isso a fé tem fundamento, porque é uma entrega, é uma rendição. Mas em que se aplica a nós? Gênesis capítulo 6. Esqueci, deixa eu ver se capítulo 6. Chegaram, né? 9. 6, 9. Deixa eu pegar a partir do 7, tá? Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Pausa. Porque quando o profeta Abacuque diz assim: mas o justo viverá da fé, quem é o justo? Quem é o justo? Eu acho que um bom exemplo é esse daqui. Deus, Ele testemunha de Noé dizendo que ele é justo. E quando fala que o justo viverá pela sua fé, significa que o justo vai ser sustentado pela sua fé. Porque tem muita gente que está usando a fé de forma errada. E aí a pessoa diz assim: vai acontecer, usando a fé em coisas simples. Mas a fé, ela é principalmente para os dias mais difíceis da nossa vida. Nós somos o justo? Não sei, vamos analisar. Por que Deus ele fala que Noé era justo? O justo viverá pela sua fé. Noé, ele era justo em quê? Deus ele fala, porque ele, entre os seus contemporâneos, ele era reto, ele era correto, ele fazia o que era certo. Não era só palavra não, tá? Porque diz que ele andava com Deus. Então quem tem fé, ou seja, ele é digno de confiança. Se eu tenho fé em Deus, isso eu trago para a prática.
eu trago aplicação pessoal. Significa que a pessoa que tem fé, ela vai andar com Deus, ela vai agradar a Deus, ela vai fazer a vontade de Deus, e ela vai fazer as coisas corretas, certas. Ela vai evitar errar e vai se abster, se afastar do pecado. Esse é o justo. Esse é o justo. Então o justo viverá pela fé. Aí você analisa e vê, você é um justo ou você não é? É um justo ou não é? O justo viverá da fé. Porque não é só palavras. Todo mundo aí fora fala que tem fé. Mas olha só, irmãos, aquele que tem fé, ele vive. A fé, ela é uma prática, ela é uma decisão. A fé não é palavras, ela é praticada. Então Noé, ele era justo, porque ele trazia para a vida dele, ele andava com Deus, ou seja, ele andava correto. E justo também significa um imparcial, é aquele que respeita o direito dos outros, aquele que tem equidade, ou seja, honesto. Isso tudo é tradução de justo, tá? Tudo é tradução de justo. Honesto, equidade, respeita o direito dos outros, faz as coisas corretas. Isso tudo é tradução do justo. O justo verá da fé. Mas aí, talvez a gente pense, não, mas nós não somos justos. Até porque a Bíblia diz que não existe um justo sequer. Um justo sequer. Mas, deixa eu pegar qual é o versículo aqui. Aquilo que eu falei, tá? Foi Abacuque capítulo 2, versículo 4. Pegar Romanos. Romanos, acho que é o 6. Deixa eu ver. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Diz assim, capítulo é o 5 de Romanos, o versículo é 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente entende o quê? Rapidinho, a gente vai continuar bem aqui. O que a gente entende? Quem é o justo? Quem é o justo? É aquele que recebeu uma vida nova, que foi reconciliado com Deus. Esse é o justo. Justificado, pois, por Jesus Cristo, aquele que foi reconciliado com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Justificados por Cristo. Ele nos reconciliou com Deus, Ele nos deu a oportunidade, nos deu uma vida nova. Então esse é o justo, é aquele que vive uma nova vida, é o que vive uma nova vida. E o justo, ele viverá pela fé, não por aquilo que ele vê, não pelas circunstâncias ou por aquilo que ele sente. Até porque, se for por aquilo que a pessoa sente, tem muita gente, irmãos, que decai da sua firmeza porque não sente nada. Imagine uma pessoa que vive de emoção. E olha que tem muita igreja que tem essas pessoas, hein? Tem muita gente que vive de emoção, que vai para essas igrejas, irmãos, e se treme todo, e pula, e soa, e roda. E aí, se a pessoa passar um ano sem sentir absolutamente nada, sem suar, sem sentir aquela emoção de se tremer todo e de chorar, se a pessoa não sente nada, se nós não sentimos absolutamente nada, a fé é uma rendição sem comprovação. Nós não precisamos nem ver e nem sentir nada, mas decidir e saber que Ele é confiável. Se Ele é confiável, eu vou crer. O que Ele me falou vai me sustentar nos piores dias da minha vida. Exemplo, o que Ele falou? Ele disse que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
Se a pessoa ama a Deus, ela vive de acordo com esse amor. Ela vai viver como Noé. Noé tomou uma decisão de andar com Deus, de trazer a obediência para a sua vida pessoal. Quando fala que ele andava com Deus, significa que ele tinha profundo respeito por Deus, procurava fazer as coisas certas de uma tal maneira que era como se ele e Deus andassem lado a lado. Então a pessoa que ama a Deus, ela vai andar com Deus, ela vai ter respeito por Deus, ela vai trazer a prática da fé para a sua vida pessoal. Então, uma pessoa que ama a Deus, ela vai confiar que por mais que ela esteja sofrendo um sofrimento intenso, ela vai acreditar que existe um aprendizado naquilo. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui, versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Estamos firmes. Tem uma tradução que eu acho muito legal, um significado, que significa trazer para dentro. Eu acho que é no grego que fala. Entre tantas traduções da fé, tem também essa, trazer para dentro. E justamente dando continuidade, a gente não vai ler, mas se você continuar lendo, aí ele vai falar que nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança. Então é para isso que a gente precisa de fé, porque a gente vai passar por momentos difíceis, a gente vai ter perdas, a gente vai sofrer, mas a gente sabe que nas perdas, no sofrimento, nas tribulações, nas perseguições, nas batalhas espirituais e todas as dificuldades que a gente passar na vida, sempre tem um aprendizado, sempre tem algo de bom para acrescentar na nossa vida. Não é por aquilo que a gente vê, não é por aquilo que a gente sente, não é pelo que as pessoas falam, não é isso. É você entender que Ele é fiel, Ele é digno da minha confiança, Ele é digno de eu acreditar nele. Eu acredito nele, eu acredito no que ele falou. Ele é fiel, ele é confiável. Se ele é confiável, ele falou. Eu posso estar sofrendo, eu posso estar chorando, pode estar doendo no corpo e na alma, mas se ele disse que eu estou aprendendo, eu estou aprendendo. Quando eu creio, eu aprendo mais rápido a lição que Deus ele dá através do sofrimento, e o sofrimento passa bem mais rápido. Mas quando a pessoa não tem fé, irmãos, ela sofre muito mais, intenso e prolongadamente. Tem muita gente que se prolonga, às vezes porque ela fica se martirizando, ela fica se lamuriando, ela fica se comiserando, e ela sofre por dias, por meses e às vezes por anos. Por quê? Porque a fé dela é pouca, porque ela tem pouca fé. Então a gente precisa acreditar. Ele é confiável, eu acredito naquilo que ele falou. Porque eu acredito naquilo que ele falou, eu aprendo, eu me coloco para aprender, para entender o que Deus quer me ensinar através do sofrimento, e eu estou firmado, eu tenho uma base, eu tenho um alicerce. A minha base, o meu alicerce, o meu sustento é a minha confiança em Deus. É por isso que quem tem fé, quem vive pela fé, irmãos, não cai, não é destruído, porque o que sustenta ele é a confiança em Deus. Ele julga, não importa o que ele está vendo, o que ele está sentindo, ele julga que Deus é confiável. Ele confia em Deus, porque ele confia, ele toma a decisão de entrega e de rendição. Volto a dizer, isso não é para qualquer um. Tem muita gente que fala que tem fé, mas sofre, mas não sofre pouco não, sofre muito, porque apenas fala que tem fé, mas não nasceu de novo, não tem uma vida nova, não foi reconciliado com Deus. Esse não é o justo, esse não é o justo. Porque o justo, de acordo com o que nós lemos aqui, é aquele que foi reconciliado com Deus, ou seja, que ele recebeu uma vida nova. Esse
é o justo. Se ele recebeu uma vida nova, ele vive pela fé. Ele vive sustentado pela fé. As coisas podem estar desabando, mas o que sustenta ele, o alicerce dele, o que sustenta ele é a confiança que ele tem em Deus. Não é aquilo que ele vê, não é aquilo que ele sente, não é as circunstâncias, não é nada que está ao redor dele, mas é aquilo que ele acredita de Deus, é a confiança que ele tem em Deus. É isso que sustenta ele. Agora deixa eu te falar aqui uma coisa rapidinho para a gente poder fechar. A fé é algo maravilhoso, mas tem muita gente que quer viver da fé do outro, que quer viver da fé do pastor, quer viver da fé do obreiro, e que acredita, olha só, que acredita que fulano tem muita fé, por isso ele vai lá para fulano curar ele. E tem gente que faz isso, né? Vai fazer uma viagem até não sei quem, vai chegar um pregador de fora, e ele tem... ele faz milagre. Opa, onde é que ele vai estar? Eu vou lá. Entenda uma coisa: todas as vezes que houve cura no ministério de Jesus, todas as vezes que houve cura no ministério de Jesus, ele sempre repetiu a mesma frase: a tua fé, a tua fé. Não é a fé de ninguém, é a fé da pessoa. Tem muita gente que é sustentado por Deus até o leito de morte. Agora, se a pessoa tem fé para ser curado, isso não tem nada a ver com ninguém, é ela e Deus. Por exemplo, deixa eu te contar aqui uma história rapidinho, tá? Para terminar. Tinha uma senhora que criou os filhos na crença, é uma força de expressão, tá? Os filhos nasceram no lar evangélico, e a filha ficou com sequelas de um acidente, ficou sofrendo muito, ficou na cama, acamada ali, consciência mais acamada, e um ambiente cristão, aquele ambiente de crente, sabe, de crente mesmo. Só que a filha sempre foi ensinada no evangelho, foi ensinada como crente, e ensinada a confiar em Deus, a acreditar em Deus, tudo isso ela foi ensinada. E ali na cama, com a sua roupinha de cama, que a família trocava ela, que a mãe trocava ela sempre lia a Bíblia. Então, ela lendo a passagem de Isaías 53, saltou aos olhos dela, de uma maneira muito especial. Ela está ali na cama, sofrendo, mas ela lê e pelas suas pisaduras fostes sarados. Quando ela leu aquilo, ela disse assim: peraí, ele não vai fazer, ele já fez, eu já fui sarada, eu fui curada. Entenda, ela não, aquilo veio tão natural nela, e ela disse assim: eu não vou ser curada, ele não vai fazer, não é algo para depois. O meu Deus, ele já me curou. Ela chama, ela grita pela mãe dela, a mãe dela vem, e ela diz assim: olha mãe, olha isso daqui, só que o estado dela é o mesmo, é o mesmo. E ela fala para a mãe: olha aqui mãe, o que está escrito aqui, você está vendo? Ele me curou. Sim, minha filha, mas... E a mãe começou a estar embromando ela: mas você tem que entender que você fica... Não, mãe, vai pegar minha roupa, eu não vou ficar aqui, vou me arrumar, porque ele me curou. A mãe tentou enrolar a filha, ficou conversando, e aquela palavra para a filha crer que um dia Deus vai curar. Não mãe, ele me curou hoje. Eu entendi que ele já me curou, e eu entendi que eu estou curada. Pelas pisaduras de Cristo eu já fui curada. Estou pedindo, vai buscar minha roupa. Com muita luta, a mãe foi, pegou a roupa dela, e com toda a dificuldade, ela se vestiu, ela foi sentando na cama, e a cada dia um processo de cura, até ela ficar completamente curada. Nem pela mãe, nem por nada, porque ela acreditou naquilo que ela leu, naquilo que Deus falou, naquilo que estava na palavra. A fé é algo particular, é algo nosso. Não viva da fé de ninguém. Você tem que ter a fé, né? A gente viu lá, ele repartiu uma parte.
Deu para cada um uma quantidade de fé, determinada quantidade de fé. Para cada um nós temos. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar, exercitar essa fé, principalmente nos dias difíceis, nas perdas, na tribulação. Nós vamos, é nesses momentos que a gente precisa usar a fé, porque a fé nesses momentos vai ser a nossa sustentação, vai ser a nossa base. É ela que vai nos segurar, ela que vai nos firmar, ela que vai nos manter de pé. Não é família, não vai atrás dessa, irmão, não é família, não é amigo, não é? A fé vai nos manter. O justo viverá pela sua fé. Agora, quando você quiser um milagre de Deus, não tem nada a ver com ninguém. A fé tem que ser gerada dentro de você, dentro de você. E se você tiver dificuldade, peça a Deus. Peça a Deus, Ele é bom. Mas ela tem que ser gerada dentro de você, de maneira que, como Jesus disse, a tua fé te curou. Então, se você quiser conquistar algo, irmãos, dependa da tua fé. Trabalha a tua fé, exercita a tua fé, aumenta a tua fé. É ela que vai fazer você vencer a cada dia. Principalmente as piores situações da tua vida, ela vai ser a coisa mais importante na tua vida. Vai ser a coisa mais, nos piores dias da tua vida, a tua fé vai ser a coisa mais importante que você vai ter. E essa você não pode perder nunca. Ela vai ser a coisa mais importante da tua vida nos piores dias da tua vida. Se você acontecer, eu jamais estou desejando, mas se acontecer de você se ver sem chão, sentar no chão e começar a chorar, sentir dor na alma e no corpo, ainda assim, você pode ter certeza que quem vai te levantar do chão é a tua fé. É a tua fé. É você julgar Ele confiável, fiel. É você se colocar na dependência. É você considerar que Ele é digno de confiança. Então você vai lembrar de tudo que Ele te falou. Se tiver alguma coisa para aprender ali, você vai aprender. Mas você, debaixo da dependência de Deus, é a fé que vai te levantar. Por isso que tem muita gente que fica caído, tempo, fica caído ano, porque não vive pela fé, vive pelo que as pessoas falam, vive pelo que o médico fala, vive pelas circunstâncias, vive pela situação da família, da casa, vive pelo que a mídia fala, pelo que o noticiário fala, mas não julga Deus digno de confiança. Viva da sua fé. O que ela é para você? Ela é a tua sustentação, a confiança que você tem em Deus, o acreditar em Deus. Ela é a tua sustentação, ela é a tua base, é aquilo que você traz para dentro de você. E como diz a tradução, ela é a tua habitação. A fé é a tua habitação. Amém, Jesus? Amém. Tenha fé. Tenha fé, não dependa de ninguém. Você não depende do teu marido, você não depende da tua esposa, você não depende de filho, você não depende de ninguém. Você tem que viver pela tua fé, como quem recebeu uma vida nova de Deus. Você tem que viver pela tua fé, e tudo que você quiser de Deus, adquira através da tua fé, exercitando, trabalhando, aumentando, pedindo para Deus aumentar a tua fé. Amém, Jesus? Vamos orar? Se coloque de pé.